E vamos a mais um VM Quiz, este de número 24. 40 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Se o príncipe Philip fosse vivo, teria sido coroado rei após a morte da rainha? Sim, não ou talvez? Resposta: não. Pelas leis da Inglaterra, reis e rainhas consortes não herdam a coroa. Charles, como filho mais velho, é o herdeiro. O próximo da linha de sucessão é o príncipe William. Pergunta número 2. Que glândula do corpo humano produz a insulina? A tireoide, o hipotálamo, as suprarrenais ou o pâncreas? Resposta: pâncreas. A insulina é um hormônio cuja função é metabolizar a glicose para a produção de energia. Pergunta número 3. Que animais ornamentam externamente o Palácio do Catete? Dragões, leões, águias ou elefantes? Resposta: águias. O Palácio do Catete fica na cidade do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1897 e serviu como sede do governo federal até a mudança da capital para Brasília. Pergunta número 4. Qual destas medidas equivale a 1 hectare? 100 metros quadrados, 1000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados ou 100.000 metros quadrados? Resposta: 10.000 metros quadrados. Exemplo: uma área com 100 por 100 metros equivale a 1 hectare, ou 200 por 50 e assim por diante. Geralmente, os quarteirões de cidade têm 1 hectare. Pergunta número 5. Qual destas tribos indígenas não é brasileira? Charruas, Aimarás, Carajás ou Suiás? Resposta: Aimarás. Aimarás é uma nação indígena que vive no Peru e que fazia parte da civilização Inca. Pergunta número 6. Qual é a capital da Dinamarca? Dublin, Varsóvia, Berna ou Copenhague? Resposta: Copenhague. A população de Copenhague está em torno de 600 mil habitantes. Dados de 2017. Pergunta número 7. Que vice-presidente assumiu a presidência após o impeachment de Collor? Itamar Franco, Marco Maciel, José Alencar ou Michel Temer? Resposta: Itamar Franco. Itamar era presidente por ocasião do lançamento do real como moeda oficial. Defendeu o relançamento do Fusca, o qual foi chamado de Fusca do Itamar. Morreu em 2011 aos 81 anos de idade. Pergunta número 8. Quantos mandatos um presidente do Brasil pode exercer? 1, 2, 3 ou quantos quiser se sempre reeleito? Resposta: 2.
O presidente só pode tentar a reeleição uma vez. Pergunta número 9. A que banda Paulo Miklos pertencia? O Rapa, Ratos de Porão, Tribalistas ou Titãs? Resposta: Titãs. Trabalhou com a banda Titãs por 34 anos antes de partir para a carreira solo. Pergunta número 10. O que caracteriza uma casa de sapê? O telhado, as paredes, o chão ou o tamanho? Resposta: o telhado. Sapê é uma gramínea cujos caules, quando secos, são utilizados para telhados de casas rústicas. Pergunta número 11. Qual dessas tenistas despediu-se do tênis em setembro de 2022? Maria Sharapova, Gabriela Sabatini, Serena Williams ou Steffi Graf? Resposta: Serena Williams. Após muitas conquistas no tênis, Serena aposentou-se aos 41 anos de idade. Sua última partida foi no dia 2 de setembro de 2022. Pergunta número 12. Que fabricante de automóveis tem um leão como logo? Citroën, Renault, Peugeot ou Nissan? Resposta: Peugeot. Pergunta número 13. Quando Oscar Niemeyer morreu, faltavam 10 dias para ele completar 102, 103, 104 ou 105 anos? Resposta: faltavam 10 dias para ele completar 105 anos. Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil, era natural do Rio de Janeiro e faleceu em 2012. Pergunta número 14. Quem sucedeu Itamar Franco no governo do Brasil? Lula, Dilma, Fernando Henrique ou Michel Temer? Resposta: Fernando Henrique. Fernando Henrique foi eleito em 1994 e reeleito em 1998. Pergunta número 15. De quem é a frase "há algo de podre no reino da Dinamarca"? Kafka, Shakespeare, Dostoiévski ou Bertolt Brecht? Resposta: Shakespeare. Da tragédia Hamlet. A frase se referia a traições e homicídios. Pergunta número 16. Mahatma Gandhi morreu assassinado, por doença, em acidente aéreo ou acidente automobilístico? Resposta: ele morreu assassinado. Gandhi era advogado e defendia a autonomia da Índia, livrando-a do Reino Unido de forma pacífica. Foi morto a tiros em 1948. O assassino foi condenado à morte um ano depois.
Pergunta número 17. Os irmãos Lumière são considerados descobridores da vacina oral, criadores do computador, pais do cinema ou inventores do dirigível? Resposta: pais do cinema. A primeira projeção pública ocorreu em 1895. Pergunta número 18. De quem é o álbum musical Eclipse Solar? Anitta, Vitor Clay, Gustavo Lima ou Jorge Mateus? Resposta: Vitor Clay. O cantor e compositor Vitor Clay é gaúcho de Porto Alegre e tem 28 anos. Dados de 2022. Pergunta número 19. A divisão da Europa entre capitalismo e o socialismo foi chamada de cortina de fumaça, cortina de aço, cortina de ferro ou cortina fechada? Resposta: cortina de ferro. A expressão foi criada pelo ministro inglês Winston Churchill. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a região ficou dividida entre Estados Unidos e União Soviética. Pergunta número 20. Onde fica o rio Tamisa? Londres, Nova York, Glasgow ou Paris? Resposta: Londres. Em inglês, River Thames. Tem 346 quilômetros de comprimento e sobre ele cruzam mais de 30 pontes. Pergunta número 21. A quem é atribuída a frase "Se não tem pão, que comam brioches"? Madame Pompadour, Maria Antonieta, Rainha Vitória ou Ana Bolena? Resposta: Maria Antonieta. Maria Antonieta foi esposa do rei Luís XVI e rainha consorte da França. A frase é irônica, já que brioche era um alimento de luxo, mas há controvérsias de que tenha sido ela que a tenha dito. Pergunta número 22. Onde fica a Somália? Na Ásia, na África, na Oceania ou na Europa? Resposta: na África. A Somália fica no leste da África e faz fronteira com a Etiópia e o Quênia. Pergunta número 23. Em que cidade brasileira foi fundada a Varig? São Paulo, Recife, Porto Alegre ou Belo Horizonte? Resposta: Porto Alegre. A Varig, Viação Aérea Rio-Grandense, foi uma das primeiras companhias aéreas no Brasil. Foi fundada em 1927 e atuou por 85 anos. Foi extinta em 2012. Pergunta número 24. Considerando-se o ano de 2022, Augusto Aras é ministro do STF, procurador-geral da República, presidente do Senado ou chefe da Casa Civil? Resposta: Procurador-Geral da República.
foi indicado ao cargo em setembro de 2019. Augusto Aras, natural de Salvador, Bahia, é jurista e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Pergunta número 25. Quantos países da América do Sul não fazem fronteira com o Brasil? 1, 2, 3 ou 4? Resposta: 2. Chile e Equador. Pergunta número 26. O ator Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia, da Flórida, da Carolina do Sul ou da Pensilvânia? Resposta: foi governador da Califórnia. Natural da Áustria, atuou em muitos filmes norte-americanos. Governou a Califórnia de 2004 a 2011. Pergunta número 27. O Cabo da Boa Esperança, situado na África, fica ao sul, ao norte, ao leste ou ao oeste? Resposta: o Cabo da Boa Esperança fica ao sul da África. Pergunta número 28. Onde se localiza o vulcão Vesúvio? Japão, Itália, México ou Haiti? Resposta: Itália. Fica em Nápoles. Teve várias erupções, sendo a última em 1944. Porém, a erupção mais conhecida ocorreu no ano 79, tendo como resultado a destruição das cidades de Pompeia e Herculano. Pergunta número 29. Na história do Brasil, o escambo era a catequização dos índios, as lutas contra os índios, a negociação com os índios ou a expulsão dos índios? Resposta: o escambo era a negociação com os índios. Os portugueses ofereciam objetos aos índios em troca de mão de obra. Pergunta número 30. No mundo antigo, a terra entre os rios Tigre e Eufrates era chamada de Fenícia, Macedônia, Mesopotâmia ou Pérsia? Resposta: Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. A maior parte do território do atual Iraque pertencia à Mesopotâmia. Pergunta número 31. Onde foi construído o primeiro complexo da Disney? Califórnia, Flórida, Nova York ou Seattle? Resposta: Califórnia. A Disney tem 2 complexos nos Estados Unidos e mais de uma dezena espalhados pelo mundo. O primeiro foi a Disneyland, fundado em 1955 na Califórnia, e o segundo foi a Disney World, fundada em 1971 na Flórida. Pergunta número 32. A Guerra dos Bóeres ocorreu na Inglaterra, na França, na África do Sul ou em Portugal?
Resposta: África do Sul. A guerra foi entre os colonos holandeses e franceses que viviam na África do Sul contra o exército britânico. Os colonos, chamados de Boers, não aceitaram a anexação de um território por parte dos ingleses. Pergunta número 33. Onívoro é aquele que come um tipo de alimento, é aquele que come de tudo, que come somente ovos ou que come continuadamente? Resposta: é aquele que come de tudo. Onívoros são herbívoros e também carnívoros. Além dos seres humanos, temos também os cães, gatos, ratos, porcos, gaivotas, baratas e assim por diante. Pergunta número 34. Quantos anos durou a Segunda Guerra Mundial? 2, 4, 6 ou 8? Resposta: 6. Iniciou em 1939 e terminou em 1945. Pergunta número 35. Um emir é um governante, é um grande comerciante, é um homem velho ou é um viajante? Resposta: emir é um governante. Daí a palavra emirado. Qualquer território administrado por um emir é um emirado. Pergunta número 36. O movimento conhecido como Renascimento surgiu na França, na Espanha, na Inglaterra ou na Itália? Resposta: Itália. Foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu no século XIV na Itália e se estendeu por toda a Europa até o século XVII. Pergunta número 37. Qual destes animais não é um roedor? Marmota, coelho, esquilo ou capivara? Resposta: coelho. Os coelhos não pertencem à ordem Rodentia, que é a ordem dos roedores. Pergunta número 38. A Anvisa é uma agência reguladora da educação, da segurança nas estradas, de medicamentos e da saúde ou das riquezas minerais? Resposta: de medicamentos e da saúde. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunta número 39. Qual foi o ano da última Constituição do Brasil? 1968, 1978, 1988 ou 1998? Resposta: 1988. Conhecida como Constituição Cidadã, foi a sétima Constituição desde a independência e a sexta desde a República. Atenção! Se você gosta deste canal e quer sua continuidade, clique no botão Valeu abaixo e veja como colaborar. Muito obrigado. Pergunta número 40. A medida Libra equivale a
aproximadamente 453 gramas, 853 gramas, 1 quilo ou 1,5 kg. Resposta: 453 gramas. A libra é pouco usada no Brasil. Um exemplo: ar nos pneus. Bem, por hoje é só, pessoal. Deixe o seu like e faça a sua inscrição. Muito obrigado e até a próxima.